E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Espero que sim. Meu nome é Davidson Costa, muito bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre a tributação do meio ambiente de trabalho, né? Os tributos de SST. No vídeo anterior nós falamos sobre o SAT, e aí nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o financiamento da aposentadoria por condições especiais do trabalho. Então fica comigo até o fim, tenho certeza que você vai curtir. Solta a vinheta. Então voltamos aqui, estou aqui no cantinho contigo aqui em cima, deixar essa tela aí aparecendo, que é daqui que a gente vai desenrolar o assunto. Bom, já vou pedir de antemão para você, já deixa o seu like, você que não é inscrito no canal já se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse material, esse conteúdo com o máximo de pessoas que possam se interessar. Vamos fazer isso aí chegar no máximo de pessoas possível, tá? Então conto com você. Bora lá para o conteúdo, é o que é o mais importante aqui no momento. Então, recapitulando, nós falamos no vídeo anterior, falamos aí sobre o SAT. Quem ainda não viu, estou deixando aqui em cima aí o vídeo para que você possa assistir, ok? Nós falamos aqui sobre origem, gradação, alíquota, enquadramento, regime especial de tributação. Falamos sobre aquelas nomenclaturas que são usadas de antigo SAT, RAT, GIL-RAT, né? Falamos todo sobre tudo isso, falamos sobre o RAT ajustado, ok? E aí agora nós vamos falar sobre o segundo tributo de SST, que é derivado do próprio SAT. O SAT é o primeiro tributo, né? Como a gente viu, e aí deriva-se dele o financiamento da aposentadoria e o FAP. Então agora nesse vídeo nós vamos falar sobre o financiamento da aposentadoria especial. Então vamos lá. Então, iniciar aí pela origem. Então, antes de falar da origem do financiamento, é importante a gente saber que ela existe em contrapartida ao benefício da aposentadoria especial, tá? Então, o que é isso, Deilson? Vamos lá. Existem algumas atividades que expõem o trabalhador a condições que são prejudiciais à saúde, e aí, como uma forma de compensação, o trabalhador que se expõe a essa atividade, ou esses riscos, ele tem esse benefício de se aposentar com uma antecipação. Então, ao invés dele se aposentar, por exemplo, com 35 anos, ele se aposenta com 25, com 20 ou com 15 anos, tá? São situações extremas, a grande maioria das aposentadorias especiais, vamos dizer assim, são com 25 anos de trabalho. Então, para que, já que a sociedade assumiu essa condição para o bem maior de todos, alguns se expõem, né, não tem como banir algumas atividades da sociedade, então alguns se expõem, como esses que se expõem estão para um bem maior, eles acabam recebendo então esse benefício, vamos dizer assim, né? A gente pode nem chamar de aposentadoria especial, deveria ser aposentadoria prejudicial, como diz meu amigo Claudeci Silva, da Previdência. Abraço, Claudeci. Aposentadoria prejudicial, né? Porque realmente não tem nada de especial nisso. Então, como ele vai aposentar mais cedo, ele recebe esse benefício. E aí, em contrapartida, a empresa precisa financiar essa aposentadoria, né? Ela precisa... então, imagina se o seguinte cenário. O trabalhador, ele vai deixar de contribuir pelo menos mais 10 anos antes, ele vai deixar de contribuir, a empresa vai deixar de contribuir por conta desse trabalhador, o próprio trabalhador vai deixar de contribuir e ele vai começar a receber antes do tempo que ele deveria receber, 10 anos antes, né? Então, alguém tem que pagar por isso, né? E aí a Receita vai cobrar esse financiamento do benefício que é a aposentadoria, ok? Aposentadoria especial. Então, a origem do financiamento parte desse princípio, e aí vem a Lei 9.732, lá em 98, dando uma redação para a Lei 8.213, de 91. Tá? Ela deu a redação que fala assim, ó, lá no artigo 57, o parágrafo 6º, traz assim, vamos lá, chama um pouquinho mais para cá,
Ó, o benefício previsto nesse artigo será financiado, eu destaquei aqui o financiado para que você possa entender. Ó, o benefício previsto nesse artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição que trata o inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212. Opa, a gente falou sobre isso no vídeo anterior, lembra? Vou até puxar aqui para que você possa resgatar. Ó. Nós falamos lá na graduação, falamos sobre a Lei 8.212, o artigo 22, inciso 2, que fala do GI e o DRAT, né? E fala aqui, ó, o FACET, na verdade na lei está o financiamento da aposentadoria especial e aqueles benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Então perceba que uma lei está ratificando a outra, ou seja, a Lei 8.212 fala do custeio do financiamento e aqui o custeio do benefício, e aqui a Lei 8.213, que concede o benefício, fala que ele deve ser financiado com os recursos provenientes do artigo da Lei 8.212, do artigo 22 lá da Lei 8.212, ok? Então, essa é a parte da origem, vamos dizer assim, a origem legal aí do financiamento da aposentadoria. E a parte de tributo, Davidson, vamos lá. A parte de tributo. Então, para que você possa entender o tributo, você precisa saber que ele é um acréscimo ao SAT. O financiamento é um acréscimo ao SAT. Como assim? O SAT a gente assistiu na aula anterior, no vídeo anterior, que é 1, 2 ou 3%, né, a alíquota SAT, proveniente lá do grau de incidência de leve, moderado ou grave, né, do GI ou DRAT, tá? E aí, parte então desse princípio que o FACET, ele é um acréscimo ao SAT, ok? Mas eles têm a natureza de arrecadatória, porém eles são diferentes. É um tributo coletivo, que é o SAT, de acordo com o segmento da empresa, correto? E aí a base de cálculo para o SAT seria as remunerações mensais pagas ou creditadas aos trabalhadores ou sobre a receita bruta, né? Conforme o regime especial de tributação, tá? E aí as alíquotas são de 1, 2 ou 3%, ou conforme o regime especial de tributação. E aí o SAT tem essa natureza de ser ajustado pelo FAP. Já o financiamento da aposentadoria especial, ela não é ajustada pelo FAP, ela é somada, ok? Então, só o SAT tem essa natureza de ser ajustado, de ser multiplicado pelo FAP. E aí, o financiamento é uma taxa somada ao SAT, conforme a exposição aos agentes definidos. Vamos olhar. Então, qual que é o fato gerador? É a exposição permanente a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à saúde e integridade física. Então, o que dispara esse financiamento? O fato gerador é a exposição. Qual que é a base de cálculo para isso? A remuneração do trabalhador que está exposto, tá? Então, essa é a base de cálculo, diferente do SAT, que é a folha salarial, a massa salarial. O FACET, o financiamento da aposentadoria, é com base naquele trabalhador exposto, é no indivíduo, tá? Então, a remuneração do indivíduo, e aí qual que é a alíquota que vai sair para ser pertinente a ele? 6% para 25 anos de trabalho, 9% para 20 anos e 12% para 15 anos, ok? E o enquadramento, como que se enquadra nessas condições para a gente saber o tempo de trabalho, qual é a alíquota, tá? Vamos dar uma olhada aqui no enquadramento. Então, a gente vai falar primeiro do decreto 3048 e depois do complemento AIN 77, ok? Então, no decreto 3048, o artigo 64, ele traz assim, ó, aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado, empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este somente quando cooperado, afiliado de trabalho ou de produção, que tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, conforme caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física. Então, a aposentadoria especial vai ser
tem que ser cumprida a carência e tem que estar sujeito às condições especiais, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Lá, o parágrafo 1º, ele fala assim, ó, a concessão, ó, o parágrafo 1º do artigo 64, ele fala assim, ó, a concessão da aposentadoria especial prevista nesse artigo dependerá da comprovação durante o período mínimo. E aí, os incisos 1 e 2 falam assim, ó, inciso 1, do tempo de trabalho permanente e não ocasional nem intermitente, então tem que ser um tempo de trabalho permanente, e aí tem uma boa discussão que a gente pode tratar isso depois em relação aos critérios de permanência, tá? E 2, inciso 2, a exposição do segurado aos agentes nocivos químico, físico ou biológico ou associação de agentes prejudiciais à saúde e integridade física. Tá, Davidson, mas o que é isso? Quais são esses agentes? Vamos dar uma olhada, então, no artigo 68 para a gente entender um pouquinho melhor. A relação dos agentes nocivos químicos, físico e biológico ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade físicas considerados para fins da concessão de aposentadoria especial consta no anexo 4. Ele já está nos dando alguma direção aqui. Consta a relação desses agentes, consta no anexo 4. Mas vamos dar uma olhada aqui. No parágrafo 3º ele fala assim, ó, a comprovação, que aqui é importante também, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante o formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base no quê? No LTCAT, tá? Expedido por médico ou engenheiro de segurança do trabalho. Então, eu fiz questão de apontar isso, por quê? Porque o direito à aposentadoria especial e o financiamento estão atrelados ao LTCAT, é o documento que vai dar subsídio para que isso possa acontecer, ok? E aí, se o LTCAT que você tem elaborado não tem dado esse respaldo, porque o que a gente vê, infelizmente, é uma miscelânea de informações misturando legislação trabalhista com legislação previdenciária, com insalubridade, com aposentadoria especial. A gente precisa entender, a insalubridade ela tem uma relação com a aposentadoria especial? Ela até tem, mas são coisas distintas. A insalubridade, o laudo de insalubridade é para atender o Ministério do Trabalho. O LTCAT é questões previdenciárias. A gente precisa separar isso muito bem, porque a gente está falando de questão financeira, tributária e do benefício, que é o principal da aposentadoria especial. Então, se o seu laudo não for conclusivo quanto a isso, vai ter repercussão negativa, ok? E aí o parágrafo 8º fala assim, a empresa deverá elaborar e manter atualizado o PPP, tá? Contemplando as atividades desenvolvidas durante o período laboral, o documento esse documento deverá ser fornecido por cópia autêntica no prazo de 30 dias da rescisão do seu contrato. Então, é aqui que está o comando para a empresa emitir os PPPs, tá? E a gente sabe que será em breve substituído aí, apesar do adiamento, apesar da postergação aí por conta do Covid, enfim, a gente sabe que vai ser substituído pelo E-Social, pelo S2240. Então, fique atento a isso, tá? Não se deixe enganar a respeito disso. Então, ainda no decreto 3048, o artigo 68 falou que a relação de agentes está lá no anexo 4. Então, vamos dar uma olhada no anexo 4, ok? Então, no anexo 4, quando a gente olha a lista de agentes, a gente encontra os códigos de cada agente. O código 1.0.0 fala dos agentes químicos, tá? E aí tem a lista lá de agentes químicos. Qual é o ponto que vocês têm que entender aqui, ó? Concessão da aposentadoria especial, desde que a concentração estejam acima do limite de tolerância determinado pela legislação ou atinjam o valor teto estabelecido. Só que tem um detalhe que poucos observam em relação ao anexo 4, principalmente aos agentes químicos, tá? É assim, o rol de agente químico listado ele é exaustivo, ou seja, é só aqueles agentes que dão, que concedem aí, dão um ensejo à aposentadoria especial. São aqueles agentes listados no anexo 4. Porém, as atividades que estão ali são exemplificativas, ou seja, podem haver muito mais atividades além daquelas previstas no anexo 4.
Então, quando elas não estão definidas ali no anexo 4, eu preciso recorrer a outros meios para chegar aí no entendimento se aquele agente é ou não, ou aquela atividade é ou não ensejadora do FACET, tá? E aí a concessão para a grande maioria dos agentes químicos listados aí no anexo 4 são de 25 anos. Somente o asbesto, o amianto, é para 20 anos, tá? E aí 6% para 25 anos e 9% de alíquota de recolhimento para 20 anos, ok? E aí a gente tem o código 2.0.0 que fala dos agentes físicos. Ele também lista quais são esses agentes, claro que são mais limitados do que os químicos, mas tem lá listado quais são, e aí a concessão da aposentadoria especial, desde que a exposição esteja acima dos limites de tolerância estabelecido ou as atividades descritas, tá? Então, além do limite de tolerância, tem que analisar também as atividades que estão descritas lá, porque elas podem ser consideradas apenas qualitativamente, tá? E aí, a concessão é de 25 anos com 6%. A grande maioria dos agentes a exposição, a concessão é para 25 anos. Okay? Tem também no anexo 4 o código 3.0.0 para agentes biológicos, tá? E aí é qualitativo, né? Vamos lá, concessão da aposentadoria especial qualitativa, desde que a exposição esteja associada unicamente nas atividades relacionadas. Então, é qualitativo, a gente sabe que não tem como eu quantificar agente biológico, e aí, para eu conceder a aposentadoria especial, ela tem que estar listada, a atividade tem que estar listada no anexo 4. Se não estiver listada, não tem enquadramento para aposentadoria especial, ok? Então, tem que olhar a relação de atividades no anexo 4 para o código 3.0.0. E aí, a concessão também é 25 anos, 6%. E aí, a gente tem o código 4.0, que é a associação de agentes, tá? Associação, que é o quê? A concessão da aposentadoria especial desde que a exposição esteja associada a atividades de mineração subterrânea, tá? E aí, a concessão tem duas situações. Trabalha em atividade permanente no subsolo, de mineração subterrânea, em frente de produção. Este é 15 anos, com 12% de alíquota, tá? E a segundo cenário é mineração subterrânea cujas atividades sejam exercidas afastadas da frente de produção. E aí, o tempo é de 20 anos com 9%, ok? Então, tem esses critérios aqui do decreto 3048 para o enquadramento. E aí, vamos olhar, por fim, a IN 77, o que ela fala a respeito do enquadramento da aposentadoria especial. Bom, lá no artigo 276, o enquadramento de períodos exercidos em condições especiais por exposição a agentes nocivos dependerá da comprovação perante o INSS de efetiva exposição do segurado a agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física em tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente. Então, reforçando o próprio decreto, tá? E aí o artigo 278 fala assim, ó, para fins da análise de caracterização da atividade exercida em condições especiais por agente nocivo, consideram-se o que vai ser considerado. Vamos lá. 1. A nocividade, né? E aí, nocividade é a situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos reconhecidos presentes no ambiente de trabalho, que são capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou integridade física do trabalhador. 2. A permanência, né? Então, ou seja, tem que ser um trabalho não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado seja indissociável da produção do bem, ou seja, ele não tem como estar obrigado a fazer, seja indissociável disso, é o caráter de permanência, tá? E aí, para a apuração do disposto do inciso 1, há que se considerar
a avaliação de risco do agente nocivo tem que fazer a consideração se a avaliação do agente é apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida, independente da mensuração constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme constante nos anexos 6, 13 e 14 da NR15, tá? E no anexo 4 também do regime da Previdência Social, que é o decreto 3048. E o inciso 2 fala assim, ó, quantitativo, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites de tolerâncias ou doses dispostos nos anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR15, por meio de mensuração da intensidade ou concentração consideradas no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho. Ok? E aí, o artigo 279, que são os procedimentos técnicos de levantamento ambiental, coloca assim, ó, ressalvadas disposições em contrário, deverão considerar. Isso aqui é importante a gente também frisar. Aqui. Ressalvadas disposições em contrário, deverão considerar. Por que eu estou focando nisso? Vamos lá. 1. Metodologia e os procedimentos de avaliação dos agentes nocivos estabelecidos pela NHO da Fundacentro, tá? E 2, limites de tolerância estabelecidos pela NR15. Eu dei esse destaque à ressalva, disposição contrário. Por quê? Porque para o ruído, a gente tem uma polêmica muito boa em relação à questão da utilização do limite de tolerância da NR15 para a concessão da aposentadoria especial. E aí é errôneo, porque o próprio anexo 4 já traz essa informação lá, já traz o limite de tolerância e a metodologia, não tendo a necessidade de recorrer para a NR15, tá? Para o anexo 1 da NR15. E aí, deixando aqui, ó, para você guardar isso, ressalvadas disposições em contrário, deverão considerar. Então, essa disposição em contrário é o decreto 3048, o anexo 4 do decreto 3048, que já definiu o limite de tolerância e a metodologia para a exposição do ruído, tá? Então, lembra disso na hora de fazer aí as suas documentações, é aquela velha e boa discussão em relação ao critério de duplicação da dose, Q3, Q5, então lembra disso, para você não mandar uma documentação e ter, de repente, uma surpresa desagradável de retornar um PPP, enfim, tá? Bom, por enquanto ficamos por aqui com esse conteúdo e deixa eu dar uma puxada aqui para que você veja também o tamanho do conteúdo aqui, como que ficou o mapa mental, como a gente fez na aula anterior. Bastante informação, né? Ó. Legal. Informação. E aí, próximo vídeo nós vamos falar sobre o FAP, que é o terceiro tributo aí de SST. Espero que você curta, que você goste. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com a maior quantidade de pessoas possível que possa se interessar por esse conteúdo, ok? Muito obrigado e tamo junto mais uma vez.